programa Eclésia está de volta. Nessa segunda-feira nós estreamos o nosso programa ao vivo, às 9h15 da noite. Portanto, estamos insistindo pela sua participação, porque é muito importante nós atendermos aquilo que é curiosidade de vocês, aquelas informações que vocês querem saber, uma vez que o programa Eclésia também tem um cunho catequético. Nós queremos esclarecer a vida e a missão da Igreja Católica. Então, escreve pra gente eclesia@rs21.com.br ou ligue para nós 19 3871 9620. Nós já estamos recebendo e-mails, perguntas do nosso público. Muito obrigada, continue escrevendo. Padre Guido, o senhor tem um recadinho especial para dar para quem está nos assistindo? Muita gente que está nos assistindo, né? De uma maneira especial esta noite para as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus de Bauru, que se encontram no balneário Camboriú, Santa Catarina, que estão ligadas ao nosso programa, como também na cidade de Rio Claro, meus amigos, o Sadi, a Sandra, a Patrícia, o Cailone e a pequenina Clara Maria, não sei se está acordada ainda, para assistir ao programa, né? O meu grande abraço fraterno, desejando tudo de bom. Exatamente, a gente agradece a todas as pessoas amigas, aquelas pessoas que participam nas nossas paróquias, comunidades de base, que também se aproveitam dessas temáticas do Eclésia para contribuir no processo de evangelização. E olha, novo sócio hoje, aquelas pessoas que se tornarem novos sócios, estão concorrendo a um kit especial. Uma pessoa vai ganhar esse kit, que é Sou Batizado? E daí? É um livro do Walter Ivan Azevedo. Também vai ganhar o DVD do Padre Guido, Um Jardim de Flores, e o Tempo de Esperas do Padre Fábio de Mello. E todas as pessoas que participarem no Eclésia de hoje vai concorrer, aliás, ao CD Cânticos para a Missa e também o CD da Banda Dom. Então, ligue, participe, entre em contato conosco. Padre, falamos da ordem, sacramento da ordem, da importância. Também depois podemos aprofundar um pouco mais os desafios atuais. Sim. Agora, resumidamente, unção dos enfermos, o que seria? Olha, a experiência do sofrimento é comum. Nós notamos que a doença, ou num momento ou no outro, chega. Ou vai ser a idade, ou vai ser um acidente, etc. Mesmo naquele momento, ou naquele tempo cumprido, Deus nunca se esquece da pessoa doente. E, na sua imensa bondade, Ele instituiu também o sacramento chamado da Ordem dos Enfermos. Antigamente era chamado de extrema unção. Hoje a Igreja usa uma linguagem mais prática e administra este sacramento para os doentes, idosos, né? Através do qual não somente o doente pode recuperar a força física, sobretudo recebe até o perdão dos pecados. É um sacramento que pode ser administrado única e exclusivamente pelo sacerdote. Então está aí a questão da unção dos enfermos. Nós vamos falar do próximo sacramento, que falta dar a definição, para depois a gente aprofundar através das perguntas que estão chegando. Matrimônio. Que sacramento é esse? Certo. O matrimônio é instituído também por Jesus, que abençoa as núpcias quando se forma uma nova família, célula da sociedade. É interessante notar que enquanto todos os sacramentos, nos 6 sacramentos, é o sacerdote que administra, no casamento são os noivos, os ministros, através da doação recíproca que um faz do outro, formando uma família. Este amor é consagrado por Deus pelo sacramento. Por isso a família sempre recebe a bênção de Deus. Então, padre, nós deixamos uma questão aí quando fomos para o intervalo. Um sacramento depende do outro. Nós não podemos isolar um, deixar outro de lado. Certo. No caso da ordem, é uma opção vocacional. Tanto também do casamento, é uma opção vocacional, as pessoas escolhem. No entanto, por exemplo, para um casal que decide casar na Igreja Católica, se não tiver a crisma, que é um sacramento, pode casar? Sim, válido? É válido. Para receber os sacramentos, o que é indispensável é o batismo. O batismo autoriza a receber os demais sacramentos.
por motivos diferentes, uma pessoa pode chegar até a formar uma família e não fez ainda nem a primeira comunhão, e menos ainda recebeu o sacramento do crisma. Fale disso para o padre. Porém, esta não é um impedimento para a realização do casamento. O importante é que aquela pessoa seja batizada. Esse é o sacramento indispensável. Exato, sim. E o que se faz com esse casal, esse adulto que não tem a crisma? Qual é a indicação da igreja? Exato, de receber quanto antes, colocar-se em dia quanto antes com Deus. Todas as paróquias, meus amigos, estão organizadas porque há pessoas que por motivos diferentes não tiveram a possibilidade. Tantas vezes a falta de padre, lugares onde não tem missa todos os domingos, pessoas que vivem uma vida cristã até louvável, porém não recebem o acompanhamento, né, da igreja, e o tempo passa. Portanto, é bom que essas pessoas digam isso para os seus sacerdotes. O padre, com certeza, já forma na sua paróquia casais que ajudam jovens e adultos que não tiveram a possibilidade de receber determinados sacramentos para que se coloquem em dia. A Priscila enviou um e-mail para nós. Muito obrigada, Priscila, pela sua participação. E ela pergunta se um casal que é casado apenas no civil pode participar, por exemplo, de uma missa e comungar. Como é que funciona? Participar da Santa Missa aos domingos é obrigação do cristão. É o terceiro mandamento. Uma pessoa que é casada somente no civil não recebe o sacramento. Portanto, se coloca numa situação de irregularidade. Este casal deve contactar quanto antes o sacerdote para normalizar a sua situação. Todas as paróquias organizam aquele sacramento chamado comunitário, casamento comunitário, colocando em dia tantos casais que se juntaram ou legalizaram esta união somente no cartório, mas não recebem o sacramento. Padre, muitas paróquias, os padres, e aí vamos falar da ordem, né, do exercício Sim. da ordem, conhecem os seus paroquianos. Tem padres que orientam, que caminham lado a lado com aquelas pessoas que fazem parte da sua paróquia. Sabe quem são, sabe que caminhada está fazendo e atende particularmente alguns casos. Por exemplo, casos de segunda união, em que em algumas situações o padre até oferece a comunhão, sim, para esses casos. São situações específicas? Sim. São situações conversadas particularmente? Sim. A lei da igreja deve sempre ser respeitada. O fato da exclusão do sacramento da Eucaristia não deve ser interpretado como um castigo ou uma rejeição daquele casal. Por isso que, repito, a participação da Santa Missa é obrigatória para todos. Caso por caso, que a igreja com muita delicadeza enfrenta, dialoga com o casal, etc., o padre poderá permitir, mas somente em casos específicos, não casos comuns. Exatamente, porque às vezes nós mesmos, cristãos, dentro da comunidade, somos as principais pessoas que excluímos os demais com alguns comentários, algumas posturas nossas. Certo. E é interessante essa abertura e essa relação que nós temos com o nosso sacerdote, com o nosso pároco. E nós recebemos recebemos vários e-mails, mas a Olindalva Ozia Silva, de Varginha, Minas Gerais, fala o seguinte, padre. O que deve ser feito quando um padrinho não tem consideração pelo seu afilhado? Olha, a resposta é muito prática. O Código de Direito Canônico diz exatamente quais são as características do padrinho ou da madrinha. Ser um católico praticante e de bom exemplo. Se for uma pessoa casada pelo padre. Se for uma pessoa solteira com a idade mínima de 16 anos, deve já ter recebido o sacramento do crisma. A função do padrinho é de colaborar juntamente com os pais na formação cristã de uma criancinha. Aliás, Simone, é muito bela a sua pergunta. O desejo da igreja é que
a mesma pessoa que é padrinho ou madrinha de batismo, seja também de crisma, para dar o devido acompanhamento até uma pessoa tornar-se adulta, né? Com um estilo de vida maravilhoso, com a prudência, com o exercício das virtudes, com aquele acompanhamento. Olha, meus amigos, que quem é escolhido para ser padrinho e madrinha e aceita o convite, vai responder diante de Deus por tudo que fizer. Às vezes há uma concepção errada. Um dia me lembro que num curso de batismo, eu, Padre Guido, perguntei para um senhor se ele era o pai ou o padrinho da criança. Me respondeu que era o padrinho. E perguntei para ele o que significaria para o senhor ser padrinho. E aquele homem, com toda a sinceridade que nós devemos sempre apreciar, mesmo dando uma resposta completamente errada, me respondeu na frente de todos: Padre, eu já comprei o enxoval para o meu afilhado. Veja, para ele ser padrinho era dar um presente, uma ajuda. Era algo externo. Né? Externo, quando não diz nada isso diante da igreja. O padrinho é como se fosse um pai ou uma mãe. Olha como é importante o batismo, que ao lado dos pais, a igreja coloca mais uma ou duas pessoas que se responsabilizam pela transmissão da fé para aquela criança. Vocês que estão em casa, qual é a sua dúvida, o seu questionamento sobre os sacramentos? Tem alguma coisa que te incomoda, que te questiona? Escreve para a gente, eclesia@rs21.com.br ou telefone para nós, 19 3871 9620. O seu questionamento, a sua colocação é de extrema importância, porque nós cada vez mais vamos falando daquilo que é do seu interesse. E nós recebemos alguns elogios aqui. Esse é do padre Gilson Luiz Maia, de Bauru, e ele elogia o senhor. Ele diz o seguinte: Padre Guido, parabéns pelo concerto que o senhor apresentou no sábado. Estava muito lindo, um grande abraço. O pessoal também está parabenizando o programa Eclésia pelo tema de hoje. É um tema muito rico, muito esclarecedor. Muito obrigada. Continue entrando em contato conosco. Esse programa é feito para você. Padre, nessa questão do padrinho, essa responsabilidade do batismo, da crisma, qual é a função dos pais na educação da criança? Os pais são, digamos assim, a imagem da perfeição de uma criança. Digamos logo que a criança é o melhor fotógrafo que existe dentro de casa, porque tudo que acontece fica gravado na cabecinha e a criança cresce acompanhando o estilo de vida dos seus pais. São os primeiros e mais importantes formadores. Portanto, os pais devem sempre dar o bom exemplo, porque a formação que eles transmitem é aquela formação que realiza plenamente a pessoa humana. E os padrinhos, ao lado dos pais, cumprem também essa tarefa. Aliás, é muito bela a sua pergunta para deixar bem claro alguma coisa. Por exemplo, há condições, situações de pais, situações irregulares. Por exemplo, pais que não são casados pelo padre, ou estão somente juntos assim, sem nenhum vínculo civil. Mesmo tendo, naturalmente, grande compreensão por esta fraqueza humana e religiosa, se existe uma irregularidade nos pais, não pode existir nos padrinhos. Os padrinhos devem ser pessoas modelo, para que dão um devido acompanhamento para aquela criança e querem mesmo que aquela criança cresça como autêntico cristão. Está certo. E você sabe uma questão aí que nos perturba e que a gente quer perguntar para o Padre Guido. Vamos ver se você em casa sabe a respeito. Por que é que uma vez a gente falava extrema unção e hoje a gente fala unção dos enfermos? Você sabe? Você conhece? Então, ligue, participe, entre em contato conosco aqui na Rede Século XXI. Nós vamos responder a essa e outras questões no próximo bloco. Até mais.